Começa agora o curso bíblico interativo As Cartas de Jesus às 7 Igrejas. Apresentação, Pastor Arilton Oliveira. Olá, meus queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao curso bíblico interativo. Estamos recomeçando, né? Estamos de volta aí no sábado à tarde, todos os sábados às 3 da tarde, para voltarmos a estudar a Bíblia com você nesse programa que você faz parte. Estamos numa nova temporada sobre as 7 igrejas do Apocalipse e semana passada tivemos um tema introdutório onde falamos sobre esse assunto tão importante e que nos alcança em 2023. E hoje vamos então ao nosso segundo tema e estudar a primeira das 7 igrejas para quem João endereçou o livro do Apocalipse. Hoje vamos falar sobre a igreja de Éfeso. E para conversarmos sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios 2 amigos, pastor Jorge Rosa. É isso, pastor? Tudo bem, pastor Arilton, querido ouvinte, pastor Emerson, que daqui a pouco já vai ser apresentado também. Muito bom estarmos juntos aqui nessa tarde, participando desse estudo tão especial da Palavra de Deus, né? O livro do Apocalipse é um livro que realmente nos enche de esperança. Pastor Jorge, você é pastor aqui na Igreja do Estreito, certo? Sim, aqui na Igreja do Estreito, em Florianópolis. E você é natural de onde? Sou manezinho da ilha, pastor. Você Sou de Florianópolis, como a gente fala cantadinho aqui, né? né? Sou daqui, manezinho da ilha. Morei 1 ano em Capoeiras e aí depois me mudei para o bairro de Areias, né? Uhum. Ali eu cresci, dali eu saí para fazer teologia e pela graça de Deus voltei para ser pastor, né? Vamos dizer assim, no quintal de casa. Há né? quantos anos você já é pastor? Esse é o 12º ano. 12º Estamos ano. aprendendo, né? Ok, que bênção. Obrigado, pastor Jorge Rosa, por estar conosco, por nos ajudar no tema de hoje. Seja muito bem-vindo. Às ordens, estamos E um juntos. abraço para a nossa querida igreja lá do Estreito, né? Que nos acompanha também aí no nosso Com certeza, um abração viu? para os nossos irmãos da Igreja do Estreito e Capoeiras, né? E Capoeiras estão também. aí também Que é outra sintonizados. Nosso outro convidado que está conosco é o pastor Emerson Tomás. Tudo bem, pastor Emerson? Tudo bem, pastor. Que bom poder retornar ao programa com vocês aí. Pastor Emerson é o pastor da igreja do Jardim Atlântico, mas tem outras além do bairro Jardim Atlântico, né, São pastor? 5 igrejas. Aham. Jardim Atlântico e Coqueiros, que são de Florianópolis, né? E eu tenho as 3 igrejas, Barreiros 2, Roçado e Bela Vista, que são da cidade de São José. Um abraço a todos vocês, meus irmãos. Inclusive, a igreja de Barreiros 2 é pertinho da minha casa ali, né? Eu moro em Barreiros, né? E a igreja fica bem pertinho, viu? Mas nunca fui lá. Estou para ir lá, na hora dessa a gente vai lá fazer um culto com eles lá. Tá bom. Obrigado, viu, pastor, por estar conosco. E hoje vamos estar estudando aí a igreja de Éfeso. Quero convidar você a já tomar a sua Bíblia e se unir a nós agora no estudo dessa primeira carta à primeira igreja do livro do Apocalipse. São 7 igrejas e nós vamos aprender sobre a carta à igreja de Éfeso. E você é o nosso convidado. Mas antes, porém, de começarmos o estudo, como sempre a gente faz aqui, a gente faz uma oração pedindo a bênção de Deus para o estudo. Mas antes de orarmos, eu também quero lembrar você de que o tema que vamos estudar aqui, nós queremos disponibilizar de forma impressa para você através do curso Apocalipse Revelações de Esperança. Se você quiser receber esse curso em casa para nos acompanhar todos os sábados, basta você ligar para nós em horário comercial e pedir o seu. O nosso telefone 48-3281-3080. Esse é o telefone da nossa Rádio Novo Tempo aqui de Florianópolis. 48-3281-3080. Lembre-se, ligar em horário comercial. E a gente vai mandar pelo correio esse estudo para a sua casa. É um presente da Novo Tempo para você, tá ok? Vamos então orar. Pastor Emerson, você pode nos dirigir a Deus em oração, por gentileza? Querido Deus e Pai, que bom, estamos no ar agora, falando com tantas pessoas. Onde quer, Senhor, que chegue este programa interativo, a Tua bênção possa alcançar a vida e o lar desta pessoa. Que o Senhor abençoe o pastor Arilton, o pastor Jorge e a mim na condução desta lição. Que o Senhor abençoe a todos os ouvintes, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Emerson, por ter orado para todos nós. Quero lembrá-lo ainda que essa mesma temática que estamos estudando aqui na Rádio Novo Tempo
ela será aprofundada em nossas igrejas amanhã à noite. Então você está convidado para nos visitar. Todos os domingos à noite, 7h30, 8 da noite, algumas igrejas são 19h30, outras são 20 horas. Nós vamos ter esse mesmo tema aqui do programa interativo nas nossas igrejas, na região centro-sul de Santa Catarina. Pastor Arilton, e aí, onde que eu encontro uma igreja adventista para assistir esse mesmo tema amanhã à noite? É muito simples. Acesse o nosso site, encontreumaigreja.com.br. Lá você vai colocar o seu CEP e você vai localizar a igreja adventista mais perto da sua casa. E você está convidado a nos visitar no domingo à noite. Amanhã à noite vamos estar estudando esse mesmo tema que hoje vamos aqui repassar aqui na Rádio Novo Tempo, tá bem? Lembrando o nosso telefone para você solicitar o estudo, 48-3281-3080. Lembrando, ligue em horário comercial e faça a sua solicitação. Quer aprender mais da Bíblia? Acesse o nosso site agora, bibliamais.com.br. Lá você tem vários estudos, inclusive esse, Apocalipse, Revelações de Esperança, que você pode fazer o curso online. É outro site para você conhecer mais da Palavra de Deus. bibliamais.com.br, tá bem? Amigos, começamos semana passada o livro do Apocalipse. Pastor Jorge não esteve conosco semana passada, não foi? Semana passada não. Pastor Emerson esteve conosco semana passada. Aqui. Pastor Jorge, começamos a falar de Apocalipse. E vimos semana passada que tem gente que tem medo do Apocalipse. Verdade. É para ter medo, pastor? Não. Costumo dizer, pastor Arilton, que o livro do Apocalipse é comparado a uma família que foi sequestrada, está no cativeiro, desesperada, sem saber se alguém está sabendo da realidade deles ali que foram sequestrados. E aí dentro desse quarto que eles estão ali sequestrados, numa pequena janela, cai um bilhete. E nesse bilhete está escrito: nós já sabemos que vocês foram sequestrados, sabemos onde vocês estão, sigam as instruções abaixo, que nós já temos o plano certo para resgatar vocês. E aí eu pergunto, esse bilhete traz medo ou esperança? Esperança. Esperança. Né? Essa cartinha é o livro do Apocalipse, é a Bíblia, né? Deus entregou para nós dizendo: olha, eu sei que vocês estão num mundo de dor, de sofrimento, mas eu tenho um plano para resgatar vocês. Simplesmente sigam as instruções, que logo, logo eu vou restaurar vocês desse lugar. Gostei da ilustração, viu? Isso traz uma janela que abre para nossa discussão. Está cheio de gente nessa situação, esperando um bilhete. Por isso esse programa interativo, ele vai ser esse bilhetinho, com certeza, nesse momento na vida das pessoas, porque vai desvendar o Apocalipse e ajudá-las, né? Muito bem. Bom, vimos semana passada sobre o Apocalipse, que ele foi endereçado a 7 igrejas. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre elas, né? E eu já queria começar dizendo para vocês quais são essas 7 igrejas e que estas igrejas que existiam nos dias de João, elas representariam também 7 períodos pelos quais passaria o povo de Deus da primeira até a segunda vinda de Jesus. É isso mesmo, pastores? E um detalhe interessante, pastor, não vai dar para nós nos aprofundarmos tanto, mas no período das 7 igrejas estão acontecendo também os eventos dos 7 selos e também os 4 cavaleiros do Apocalipse. Uhum. E assim como nós vamos estudar hoje a igreja de Éfeso, né, que vai do período 31 ao ano 100, ali também é o período do cavalo branco. E ao longo do estudo, a gente vai poder desvendar um pouco desses selos do cavalo e dar uma ideia para as pessoas de que Deus realmente está no controle da história. E pastor Arilton, pastor Emerson, essas informações, esse casamento que a gente vê nas profecias do livro do Apocalipse, né? Como foi mencionado, estamos estudando aqui Apocalipse 2, mas em Apocalipse 6 também traz a informação. Às vezes, para o ouvinte pode dar a ideia: nossa, é muita informação, chega, já vou desligar o rádio que eu não vou conseguir entender tudo isso. Mas de uma forma clara para a gente entender esse estudo é levar em conta que a profecia ela é uma só. Uhum. Né? Desde Daniel 2, a mensagem é a mesma. A verdade é que com o passar do tempo Deus vai revelando mais detalhes. E eu ilustro da seguinte maneira: para quem já viajou de avião, você que está chegando, por exemplo, aqui em Florianópolis, lá do alto, quando você está se aproximando de aterrissar aqui em Floripa, você vai ver a ilha. Mas você não vê pessoas, você não vê carros, você vê a ilha, você vê a Florianópolis está lá. Conforme o avião vai descendo, você vai vendo casas, carros, pessoas, e até que ele aterriza, né? Ou seja,
tudo aquilo que foi visto lá de longe, que a princípio só via a ilha, já estava ali. Mas foi necessário o avião se aproximar para ver os detalhes. E assim a profecia bíblica, né? De Daniel e Apocalipse, ela é uma só. Em Daniel é o avião longe, mostrando de longe, né? E agora no Apocalipse o avião está aterrissando e a gente vai vendo esses detalhes mais esclarecidos, como por exemplo aqui Apocalipse 2 vem trazendo uma informação e Apocalipse 6 vai dar uma clareada mais nesses detalhes, né? Eu tive um professor de Daniel e Apocalipse que dizia que a profecia é uma verdade que se amplia, né? Justamente. Então, em cada capítulo vai se ampliando. É um zoom que vai sendo dado nos eventos históricos. Justamente. E para você que nos acompanha na Rádio Novo Tempo e também nos acompanha aqui pelo YouTube, né? Adventistas AC, e no meu canal aqui, Arilton Oliveira, você vai entender que estas 7 igrejas, elas existiam nos dias de João e falam também de 7 períodos. E é importante compreender isso, porque nós chegaremos até a 7ª igreja, Laodiceia, que é a última, e nós vamos ter uma clara visão bíblica a respeito do tempo que estamos vivendo. Mas vamos construindo ao longo das semanas esse conhecimento para nós irmos nos situando na história. E vamos começar com essa compreensão dos 7 períodos. Éfeso, como o pastor Emerson mencionou há pouco, é a igreja que cobre do ano 31 até o ano 100. Depois vem a igreja de Esmirna, que cobre do ano 100 até 313, e aqui há eventos importantes que serão mencionados oportunamente. Depois tem a igreja de Pérgamo, de 313 a 538, Tiatira, 538 a 1517, Sardes, 1517 a 1798, Filadélfia, 1798 a 1844 e Laodiceia, de 1844 até os dias atuais. Esses são 7 períodos que compreendem essas 7 igrejas. Pastor Arilton, que história é essa? Que datas são essas? Que critérios vocês usaram para informar essas datas? Bom, nós vamos começar hoje falando de Éfeso. Vamos falar de 2 datas. E você vai entender daqui para frente por que nós estamos trazendo essas datas para você. Porque elas são importantes e elas falam sobre o mover de Deus ao longo da história. Eu queria então já começar com o pastor Jorge, trazendo aqui uma pergunta. Cada uma das cartas, pastor, ressalta um aspecto de Jesus Cristo, que foi visto por João no capítulo 1, né? O Cristo ressurreto. E que qualidades são evidenciadas na primeira carta, que é Éfeso, que hoje vamos estudar? Muito bem, eu convido agora você, querido ouvinte, que está aí com a sua Bíblia, Apocalipse, né, capítulo 2, o versículo 1, nós encontramos as seguintes palavras: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É interessante que aqui vem demonstrando que Jesus ele se faz presente, né? E como foi também estudado no tema anterior, Jesus ele conhece a realidade das suas igrejas, né? Ele é presente. É interessante que Cristo, né, o Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo gosta de estar entre nós. E aqui, pastor, vem de maneira interessante mostrando que Jesus Cristo, ele está presente com a igreja, ele conhece as necessidades reais da igreja, e vale destacar que aqui está dizendo que ele conserva, né, na mão direita as 7 estrelas. E a ideia da palavra ali no original grego é a ideia de proteção, né, de estar guardando. Então isso nos traz uma certeza muito boa de saber que Jesus Cristo ele está guiando e cuidando da sua igreja aqui na terra. Ela é a menina dos seus olhos, né? E em João 10, 28 nos diz: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que Jesus cuidadoso, esse Jesus apresentado já aqui em Éfeso, nessa igreja desse primeiro período, né? Que bênção, viu? E é nesse primeiro período de Éfeso que aqui a carta vai falar sobre Cristo, e cada uma com a introdução diferente, né? Aqui Jesus é apresentado como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros, né? A gente viu semana passada que esses candeeiros, né, eles falam do Cristo que está no santuário. Os candeeiros seriam as 7 igrejas também. E as estrelas na mão de Cristo são os seus mensageiros, não é isso? Os pastores
dessas comunidades que Deus pretendeu que estas cartas chegassem, né? Ou seja, ele está liderando a história da igreja e tem todos os seus ministros, né, em suas mãos. De fato, esta é uma visão que traz para nós conforto e segurança. Bom, avancemos, pastor Emerson. Então, na terceira pergunta, o que devemos saber a respeito da cidade de Éfeso e desse primeiro período que falamos que vai do ano 31 até o ano 100? O que a gente pode saber sobre a cidade de Éfeso? Veja, em primeiro lugar, Éfeso estava situada na região turca do Mar Egeu, né? E ela era a segunda mais importante igreja, a segunda mais importante cidade do Império Romano. E perdendo apenas então para a capital Roma. Apenas para a capital Roma. E para ter uma ideia, a cidade de Éfeso, durante um período romano, foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império Romano, apenas atrás de Roma, a capital do Império. E ela tinha uma população de 250 mil habitantes. Isso no primeiro século antes de Cristo. O que também fazia dela a segunda maior cidade do mundo na época e a capital da Ásia Menor. Outro relato aqui diz que uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ela se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo por ter o templo de Ártemis. E entre muitos outros edifícios monumentais estão a Biblioteca de Celso e um teatro capaz de abrigar até 25 mil pessoas. As ruínas de Éfeso são uma atração turística internacional. E em 2015, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a UNESCO, integrou Éfeso à lista do Patrimônio da Humanidade. A igreja da cidade de Éfeso foi plantada por Paulo durante uma breve visita e essa congregação foi posteriormente alimentada por Priscila e Áquila. Olha que interessante isso. Priscila e Áquila foram grandes missionários, foram discípulos de Paulo também. E eles permaneceram ali por 3 anos. Um grande reavamento aconteceu como resultado da pregação do Evangelho. As pessoas queimavam seus livros de magias em praça pública e o comércio local entrou em colapso, uma vez que a maior renda comercial vinha da fabricação de nichos e amuletos de adoração à deusa Diana ou Ártemis. O apóstolo João também foi pastor da igreja de Éfeso. Ele entendia a igreja local quando foi levado a Patmos. Quando ele foi escrever para essa igreja, ele entendia porque ele conhecia bem. E a cidade de Éfeso ficava distante cerca de 102 quilômetros da ilha de Patmos, onde ele estava. Então, de todas as igrejas que ele vai tratar, a de Éfeso, ele põe o seu olhar, porque ele pastoreou essa igreja, conhecia pessoalmente. E um detalhe interessante é que essa igreja pura e comprometida, que conheceu a pregação do apóstolo Paulo, Pedro e também apóstolo Paulo, Pedro e Apolo e outros gigantes espirituais, era perseguida pelos romanos e também por líderes judaizantes e atacada por falsos apóstolos que disseminavam heresias. E sabe, essa igreja ela está dentro do período do cavalo branco, o período de pureza espiritual da igreja, o período em que a igreja ela estava 100% comprometida com a pregação do Evangelho, custasse o que custasse, ainda que eles tivessem que pagar com sua própria vida, eles estavam determinados a expandir o reino de Deus, pregando o Evangelho, testemunhando Jesus Cristo, e eles tinham que lutar com várias frentes, romana, o gnosticismo, o judaísmo que não entendia e não aceitara a missão do Messias. Éfeso, ela representava uma igreja pura, que realmente tinha um comprometimento com a pregação do Evangelho. É interessante olhar, né, para esse período da igreja, né, esse cavalo branco que fala de pureza, tem a ver com a doutrina da igreja também, né? Sim. Uma igreja que recebeu do próprio Cristo os princípios fundamentais da doutrina. E olha quem eram os membros dessa igreja, né? Pedro, Paulo, Tiago, Priscila, Áquila, Priscila, Barnabé. Então, olha a qualidade dos membros da igreja, né? Então, era uma igreja robusta. Interessante. Agora, um outro detalhe que a história traz para nós é que, ao mesmo tempo que a igreja tinha uma doutrina pura e pregava essa verdade, com isso ela atraiu muita oposição, né? Porque o diabo nunca esteve satisfeito com quem prega a verdade. Sim. E por causa disso, ela sofria perseguições. E aí chegamos então à próxima pergunta, pastor Jorge. O que quer dizer que, além das perseguições que Roma iniciou,
o repúdio dos judeus ao cristianismo, haviam ainda em Éfeso falsos apóstolos. É isso mesmo? Então, Jesus Cristo ele deixou muito claro, né, pastor Arilton? Mateus 24, sermão profético. Nesse sermão, diversas vezes ele menciona, né? Acautelai-vos dos falsos profetas. Então, isso sempre aconteceu e hoje também não é diferente. Mas no tempo aqui de Éfeso, que nós estamos estudando hoje, existia ali o gnosticismo, né? O gnosticismo ele estava pautado em duas bases assim que eles defendiam. A primeira era o dualismo, que era a ideia de que o corpo é pecador, é mau, mas a alma é boa, né? A alma é boa. E a gente sabe que essa ideia, pela Bíblia, ela não faz sentido, porque nós somos seres holísticos, né? Somos integrais. Nós somos o físico, o mental e o espiritual de maneira harmônica. Então não há separação. Com isso nós cremos também que a pessoa, quando ela morre, né, não fica uma alma vagando por aí, e é daí que vem também a ideia, né, desse dualismo, né? Então, o gnosticismo apresentava essa ideia, e isso com certeza acabava, de alguma forma, seduzindo ali alguns dos cristãos, né? Mas, como vimos, a igreja de Éfeso era um povo fiel na pregação do evangelho e, antes disso, também na pureza doutrinária. E a outra base que eles sustentavam ali dentro desse conhecimento é que a palavra do gnosticismo vem de gnosis, né, que é saber, que é conhecimento, né? Então eles criam que existia um conhecimento superior, mas que não vinha de Deus. Era algo meio sobrenatural, né? E com isso eles acabavam então desprezando a verdadeira fonte do conhecimento, a verdadeira fonte da sabedoria, que é Deus, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, quando eu penso que eu tenho outra fonte para adquirir conhecimento, para ter sabedoria, eu estou deixando de lado aquele que é a fonte de todo saber, que é o nosso Deus. E, por outro lado também, eles, crendo nesse conhecimento sobrenatural, eles alicerçavam nisto a salvação deles. Quanto mais conhecimento tivesse, mais essa pessoa estaria salva. Isso também vai contra a Bíblia, né? Porque o próprio Paulo, escrevendo a Éfeso, ele diz que pela graça nós somos salvos, né? Não por obras, para que ninguém se glorie, pela graça mediante a fé. Isso é a beleza do Evangelho, é a boa notícia, né, do Evangelho, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. É interessante que essas crenças dualísticas, né, o gnosticismo, essas crenças elas acabaram irrompendo com o tempo e elas continuam ainda vivas em alguns lugares, em alguns sistemas religiosos. Ao longo da história, por exemplo, o autoflagelo, subir escadas de joelho, essa crença de que a alma é boa, o corpo é mau, e você vê em um bocado de sistemas religiosos esse ritualismo de querer, de alguma maneira, autopurgar-se, né? Isso é complexo e tem levado muitas pessoas a não entenderem de fato o que é a graça, que a salvação é unicamente pela graça e não por obras humanas. E cabe a nós que temos a Bíblia, que lemos a Bíblia, estudamos, pregar essa verdade e deixar essa doutrina da graça de uma maneira muito clara na vida das pessoas. O homem é corpo, mais espírito, e ele se torna uma alma. Uma alma é um ser humano, é uma pessoa. Quando o indivíduo morre, ele deixa de existir por um tempo, e ele vai voltar a existir somente quando Jesus voltar em glória e majestade. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, Apocalipse 20, né, e 21. Então, aquele que ressuscitar na primeira ressurreição vai viver a eternidade. Aquele que ressuscitar na segunda é para o juízo do fogo. Mas é necessário que as pessoas entendam que nós estamos falando de algo de 2000 anos atrás que ainda tem resquício dessas crenças nos dias de hoje. As pessoas se autoflagelarem, oh meu pai, as pessoas se autoflagelam, né, espiritualmente. Tem pessoas que se mutilam em nome da purificação. Tem pessoas que se enclausuram em nome da purificação espiritual, quando esta purificação ela acontece pela comunhão, pela entrega, pela resignação, pela obediência, né? E complementando, pastor Emerson, esse contexto que você menciona, né? Todo sistema religioso ele tem como objetivo salvar a pessoa,
Se você levar em última instância é isso. Todos eles trazem uma ideia de salvação. Mas eu penso e creio, e a gente vê isso pela Bíblia. A grande diferença do sistema religioso bíblico, né, o bíblico cristão, o judaico-cristão que nós temos aqui, a Bíblia, para todos os outros sistemas religiosos, é justamente isso que você está falando. Os outros sistemas estimulam o adorador a fazer algo para apaziguar o seu relacionamento com o Deus, né? E na Bíblia nós encontramos Deus fazendo esse algo para trazer a paz. Para romper o abismo que o pecado gerou, né? E então aqui que está a beleza do Evangelho e a beleza da graça, né? E conforme nós vimos, o objetivo realmente de Satanás é fazer com que nós não tenhamos compreensão desse Deus maravilhoso que ofertou, né, o seu Filho para que tivéssemos a vida eterna. E a gente vai vendo as artimanhas, né, de Satanás, e a gente já vê isso acontecendo ali no primeiro século. Que coisa, né? Como a história foi se desenvolvendo aos poucos, mas Deus sempre conduzindo, né, a história da sua igreja, a história do seu povo para um final feliz. Olha, o tema que estamos tratando hoje está disponível de forma impressa para você. É o curso Apocalipse, Revelações de Esperança. Quer o guia aí na sua casa pelo correio, sem pagar nada por isso? Então você vai ligar para o nosso telefone da Rádio Novo Tempo, aqui de Florianópolis, em horário comercial. Nosso telefone é o 48 3281 3080. Anota aí, e aí na segunda-feira, bem cedinho, você pode ligar e nós vamos fazer um breve cadastro e mandar esse estudo, o Apocalipse, para a sua casa. E aí você nos acompanha todo sábado aqui à tarde, nesse momento de estudo. Bom, nossa próxima pergunta, essa vai para o pastor Emerson então. Pastor Emerson, aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 6, diz assim, Apocalipse 2, 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Bom, aparece aqui na carta a Éfeso um grupo, né? Os nicolaítas. Quem é esse grupo? Que povo é esse, pastor Emerson? Nicolau foi um dos 7 diáconos ordenados e ele se apostatou, se tornou um herege. E sabe que nós vivemos hoje um período onde há muitas heresias, onde existem muitas pessoas pregando temas que nem mesmo eles dominam em sua essência. E esses hereges, eles pregam de maneira muito convincente e eles usam textos fora do seu contexto para usarem de pretexto para suas crenças. Para você ter uma noção, Hipólito diz que o Nicolau, esse um dos 7 diáconos, que se apartou da doutrina, né, correta, ele inculcando a indiferença em matéria de alimentos e hábitos de vida. Clemente de Alexandria diz que os nicolaítas se entregavam ao prazer com bodes, levando uma vida de indulgência sem limites. A carta a Pérgamo, mais tarde, vai dizer que os nicolaítas faziam com que os crentes comessem carnes que tinham sido oferecidas aos ídolos e fornicassem. As relações sexuais antes e fora do casamento eram normas para eles e não constituíam uma desonra. Deviam os cristãos serem tão diferentes? Deviam separar-se tanto das práticas e normas do mundo em que viviam? Os nicolaítas sugeriam que não havia razão alguma para os crentes diferenciarem dos demais em matéria de moral, visto que não havia razão de peso para que tivessem que romper com o mundo. Agora veja, que loucura desses camaradas, não? Então, nada era pecado, o conceito de pecado havia sido relativizado, então não era pecado. Eles tinham cultos ritualísticos, prostitutas sacerdotisas, eles comiam carnes sacrificadas, imagina, você vai ali, sacrifica então um cordeiro a uma entidade lá que não é Deus, e depois eles se
banqueteavam com aquela carne, isso desonrando completamente a Deus. Eles tinham essa crença da relatividade moral. Hoje também existe muito dessa relatividade moral. Não, o que importa é seu corpo, suas regras. Não, o seu corpo tem necessidades. O sexo é uma necessidade humana. Então, Deus fez isso para ser desfrutado da maneira correta, dentro do respeito, dentro da permissão, mas dentro da permissão, segundo a Bíblia, dentro do casamento, fora do casamento, é permissividade. Então, eles criam dessa maneira, ensinavam dessa maneira, e também há resquícios dessas crenças ainda no dia de hoje, porque uma das estratégias de Satanás é tentar, de alguma maneira, fazer com que as pessoas transgridam aquilo que Deus deixou. E como é dito na Bíblia, não há nada novo, né, debaixo do sol, né? Uhum. A gente vai vendo que a história ela vai se repetindo, né? Algumas crenças que existem hoje, ou até mesmo filosofias, ideologias, né, que a gente vê hoje na nossa sociedade, muitos pensam, isso é novidade, olha só que pensar diferente. Na verdade, isso, quando a gente estuda a história, a gente vai vendo que já aconteceu, e a mensagem de Deus para aquela época, quando eles viviam isso, é a mesma mensagem hoje, né? Deus vem nos chamando para olhar para aquilo que Ele apresenta. Ele diz, olha filho, atente para o que eu digo, viva pela minha palavra, não em vão. João destacou aqui, né, em Apocalipse 1, creio que foi visto também na semana passada, que diz ali, bem-aventurados aqueles que leem, Apocalipse 1, verso 3, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o conselho de Deus é que a gente realmente busque nessa orientação que está aqui nessa carta especial, que é o livro do Apocalipse. Muito bem, né? Então quer dizer que os problemas que os nicolaítas geraram lá no primeiro século também hoje já são experimentados no cristianismo atual, né? São mais antigas do que parecem. Então as confusões continuam. E assim como a igreja de Éfeso, né, foi aqui advertida que eles odiavam os nicolaítas, no sentido, é claro, de não aceitar o ensino dos nicolaítas, nós também devemos cuidar para não aceitar nenhum ensino que não seja oriundo da palavra de Deus. Verdade. A Bíblia tem que ser para todos nós norma de fé e prática. Então, se a verdade não está ali, ela não pode se sustentar. A gente tem que buscar a verdade da Bíblia e não outros caminhos como se ensinam hoje por aí. Pastor Jorge, aparece no Apocalipse 2 e 3, nesse relato das 7 cartas às 7 igrejas, há ali uma descrição de períodos pelos quais a igreja cristã passaria até a volta de Jesus. Sim. Comparando com o Apocalipse 6, onde nós temos a abertura dos selos, né? Inclusive os 4 primeiros selos são cavalos, né? Que aparecem ali, cavalos de várias cores, o cavalo branco foi mencionado há pouco, né? Então, esses 7 selos que são abertos falam do mesmo período? Corresponde aos períodos das 7 igrejas? É isso mesmo. Olha só, aqui no capítulo 6 de Apocalipse, se você está com a sua Bíblia aí, Apocalipse 6, o versículo 1 e 2 vai dizer assim, ó, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Perceba aqui o cavalo branco, né? E a abertura, então, do primeiro, né, dos 7 selos. Conforme mencionamos na introdução do programa de hoje, nós vimos aqui que a profecia ela é uma só, e com o passar do tempo ela é ampliada. Né? Então nós percebemos aqui mais uma ênfase mostrando que a igreja de Éfeso ela viveu o período de pureza, né? Representada aqui na cor do cavalo branco, que foi do ano 31 até o ano 100. Né? Aqui a doutrina dos apóstolos, né, que era a pureza da verdade que eles receberam do próprio Cristo, né? E também na pregação do Evangelho, eles entenderam que era preciso pregar o Evangelho. Então aqui vem representando na cor branca do cavalo. E vem dizendo aqui que esse cavalo, ele saiu para vencer, né? Ele é vitorioso. E a gente pode dizer que a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja vitoriosa, não
pela qualidade, talvez, das pessoas, né? Mas porque elas acreditavam no que a palavra dizia. Elas se firmavam na palavra. E isso fazia com que a igreja ela se saísse vitoriosa. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente sabe que todo aquele que quer piamente seguir a Jesus, esse vai sofrer perseguição. E a igreja de Éfeso, ela acabou também sofrendo perseguição por causa do Império Romano, né? E também, por outro lado, daqueles judeus, né, que não estavam mais aceitando os judeus cristãos nas sinagogas, com a ideia de que Cristo é Deus e que Cristo é o Salvador. Então eles acabaram sendo expulsos, né? Eles sofreram com isso também. E sendo expulsos, eles agora passaram por um momento também de prova. E o perigo que eles estavam passando agora, justamente por causa da opressão do Império Romano, a própria opressão dos irmãos judeus, era de abandonarem esse amor, né? De ficarem firmes com Cristo, custando o que custar, né? Interessante que quando você fala que a igreja tinha esse cavalo branco simbolizando uma igreja vitoriosa, né? Ela avançou fortemente sobre o Império Romano, né, na pregação do Evangelho, depois se estendeu a outras terras, e esse Evangelho foi pregado de maneira tão maravilhosa que vocês conhecem o texto de Paulo, né, em Colossenses 1:23, onde Paulo diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então veja, Paulo está dizendo em Colossenses 1:23 de que o Evangelho nos dias dele foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Olha só. E veja, Paulo ele foi martirizado no mesmo ano que Pedro, né? Por volta do ano 67. Então ali a igreja tinha nascido com a morte de Cristo no ano 31. Quando chegamos até o ano 67, o que nos dá aí uns 30 anos mais ou menos, você tem ali já o mundo evangelizado. Ele diz, né, toda criatura debaixo do céu. Há documentos que afirmam que em Jerusalém havia cerca de 100 mil cristãos, só em Jerusalém, que haviam abraçado a fé cristã. Ou seja, era um cavalo branco vitorioso, né? Como diz a expressão, saiu vencendo e para vencer. Então, o cristianismo venceu as fronteiras, transportou, né, a fé para Roma, para os romanos, através de Paulo para outros povos, os gentios. O evangelho alcançou Samaria, Judeia e os confins da terra. E foi até os confins da terra. Cumpriu a palavra de Cristo, né? Então, nós esperamos o que agora? Nós esperamos que isso aconteça novamente, né? Então, assim como lá em Mateus 24, quando ele fala da pregação do evangelho, há ali um duplo cumprimento, porque você tem a destruição de Jerusalém no ano 70, como evento do fim, e depois a volta dele agora, né? Então o evangelho foi pregado nos dias de Paulo, o fim veio. Agora o evangelho voltará a ser pregado e o fim virá. Então a igreja, o momento que nós vivemos hoje, ele tem um paralelo com todas as 7 igrejas. E estudar todas elas é importante por isso, né? Para compreender que há um paralelo. Então o evangelho voltará a ser pregado, né? Nós vamos ver ao longo do estudo que Deus faz elogios e repreensões. E nós vamos nos ver, né? Muitas vezes nós vamos nos ver na história dessas igrejas, porque a igreja atual também merece elogios, mas ela também precisa de algumas repreensões, né? E essa que nós vamos estudar agora, depois da próxima... há uma repreensão, né, nesse período de Éfeso, né? Interessante que mesmo no período de uma igreja vitoriosa, os membros aí, os próprios apóstolos, mas há ainda uma repreensão a esta igreja. Pastor Emerson, que repreensão foi essa que é feita à igreja de Éfeso e como ela pode ser aplicada para os dias atuais? Apocalipse 2, 4 e 5 diz assim: tenho contra ti, porém, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E senão, venho a ti
e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja, nós temos uma frase que a gente diz para os novos cristãos: olha, cuidado, não perca o seu primeiro amor. O primeiro amor é a fase mais doce de uma pessoa convertida. É a fase em que, se você disser para ela que a Bíblia diz que tem que pular de um pé só, ela vai pular de um pé só. Recentemente fui batizar uma pessoa e alguém me disse assim: olha, pastor, estou preocupado com essa pessoa porque eu sinto que ele não está plenamente preparado. Eu falei: mas ele está convertido? Ah, pastor, ele sim, é uma pessoa que entregou completamente a sua vida a Jesus Cristo. Eu disse: então não tem problema, porque eu frequentei a igreja 4 quartas, 3 domingos e um sábado. Não tive estudos bíblicos. Parei de fumar na sexta, deixei de comer carne de porco no almoço domingo, fui batizado no domingo à noite e sou um pastor nessa igreja. O problema não está no fato da pessoa estar despreparada, o problema está no fato da pessoa não estar convertida. Uma pessoa convertida, ela se dispõe a entregar-se completamente a Deus. E olha, a carta de Jesus à igreja de Éfeso nos alerta sobre o perigo de substituirmos uma relação íntima, uma relação pessoal e profunda com Deus, por um simples conhecimento, como faziam os agnósticos. Uma religião mística. As pessoas deixaram de ter uma religião relacional para terem uma relação mística. Sabe, eu creio, esses dias alguém disse para mim: nossa, esses dias eu estava brigando com Deus, porque Ele me decepcionou, por que Ele tirou aquela pessoa de mim? Percebe? E eu fiquei pensando: meu Deus, será que essa pessoa sabe o que ela está falando, né? Ainda bem que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, veja, essa advertência, a pastor Arilton nos alerta do perigo de conhecermos tudo sobre as Escrituras, mas não reconhecer nossos próprios erros e sentir o desejo de mudança. Podemos perder o amor quando nossa liturgia nos cultos perder seu sentido também. Está cheio de igrejas cheias de pessoas vazias. Está cheio de pessoas com um sistema litúrgico, metódico, pontual, mas completamente descaracterizado da verdadeira adoração. E olha, e quantas vezes nós cantamos ou oramos de maneira automática: são teu, ó Pai, os dízimos. Mas a pessoa não entrega o dízimo desde que se converteu. Aí a pessoa vai lá, canta: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, mas já faz anos que a pessoa não entrega um livro, um folheto, não fala de Jesus. Essa é uma hipocrisia que ela surge depois do fim deste primeiro amor. O cristianismo passa a ser automatizado. Né? Ele perde as suas raízes, perde a sua profundidade. Quando o cristianismo perde as suas raízes, perde essa profundidade de segurança, naturalmente, a primeira coisa que vai acontecer, a pessoa vai cair, as provas virão, as dificuldades virão e a pessoa vai acabar ruindo, né, o seu castelo espiritual. E pegando o gancho aí na fala do pastor Emerson, me faz lembrar aqui a parábola dos 2 filhos, né? Quando o pai pediu para um filho trabalhar na vinha e ele falou que iria, mas no fim não foi, né? O segundo filho respondeu que não, eu não vou. Mas diz o texto que arrependido, então ele foi e trabalhou, né? A verdade é que essas duas classes, representadas pelos 2 filhos, elas não têm vantagem nenhuma, né? Porque um falou que ia e não foi, o outro falou eu não vou. Mas a cura para as duas classes está na pequena palavra que fez a diferença para o segundo filho, que é o arrependimento, né? Então, querido ouvinte, eu não sei se você que está aí, né, nos ouvindo, você já é um cristão, ou você não frequenta nenhuma igreja, está conhecendo agora a mensagem da palavra de Deus. Não importa em que classe você esteja agora aqui nos ouvindo. Se é um cristão dedicado, se é um cristão que não está mais indo à igreja, se é um cristão que está indo à igreja, mas não lê mais a Bíblia, se é um cristão que vai à igreja, mas não se envolve na pregação do Evangelho, ou se é uma pessoa sem religião que está aqui sintonizado. O remédio para todos nós é um só, é o arrependimento, né? Por isso o apelo de Jesus aqui para que a gente se arrependa de onde a gente tem caído, né? Para que haja mudança, para que haja uma transformação. O arrependimento não é ele que move o coração de Deus para nos amar,
mas é o próprio amor de Deus que produz em nós o arrependimento. Paulo fala que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Está lá em Romanos capítulo 2, verso 4. Então, o que Jesus está hoje nos convidando é parar para refletir onde a gente tem falhado, onde a gente tem, decidido as coisas erradas. E está fazendo convite para a gente voltar, se voltar para Ele, contemplar a bondade dEle, vai nos constranger, vai produzir em nós arrependimento, e todo aquele que se arrepende muda a rota, se converte. Estava indo para o erro, ele desiste do erro e vai para aquilo que é certo. Então, querido ouvinte, volte-se para Jesus enquanto é tempo. Pastor Arilton, talvez a gente esteja aqui falando com alguém que perdeu o brilho no olhar, né? Os cristãos não podem perder o brilho no olhar. É tão lindo quando alguém olha para a gente e diz, nossa, você me parece uma pessoa tão diferente. A pessoa não pode perder esse brilho. Você se lembra de como você conheceu a palavra? Do seu primeiro estudo bíblico? Da sua primeira visita pastoral? Conte a sua história para a sua igreja. Conte a sua história para a sua família, para os seus amigos. Você se lembra do dia do seu batismo? Eu batizei Selena esses dias, mãe do casal de argentinos que você batizou lá, filha do casal, né? Eu olhava para os olhinhos dela, as lágrimas nos olhos dela. Uma criança sabia exatamente o que estava se passando dentro daquele tanque. Ela chorava emocionada porque ela estava entregando a vida a Jesus Cristo, né? Então, lembra quando o seu coração batia tão forte que parecia que o coração ia fugir do peito? Então, Jesus ele está nos chamando para vivermos isso diariamente. Viver em novidade de vida, como diz Paulo. Perder o primeiro amor, pastor Ailton, na minha compreensão aqui, é perder esse brilho no olhar. Uhum. É perder essa gana preciosa de querer ver almas salvas para o reino de Deus. É esconder-se atrás de um ritualismo. Esconder atrás de um ritualismo vai fazer você perder o primeiro amor. Então não perca o brilho no olhar, não. Aí está o convite, né, para a igreja de Éfeso, né? Volta ao teu primeiro amor. E para motivar esse regresso ao primeiro amor, a carta apresenta à igreja de Éfeso uma linda promessa, né? Aliás, todas as 7 vão fechar, né? Uhum. Com uma linda promessa. E aí, pastor Jorge, qual é a promessa feita a essa igreja de Éfeso aí, hein? Olha só, essa promessa aqui é maravilhosa. Capítulo 2 de Apocalipse, o versículo 7 diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha que promessa maravilhosa. Promessa de vida eterna, né? Algumas pessoas podem se perguntar, mas vamos ter que se alimentar da árvore da vida? A gente já não vai ter eternidade? Por que a árvore da vida, né? A árvore da vida ele está ali como um símbolo de que nós não somos eternos. Que a nossa eternidade que vamos ter ali, nós a teremos por causa da bondade de Deus, por causa da vitória de Cristo. E Cristo está dizendo que aqueles que permanecem firmes no seu amor, esses são considerados vencedores, né? E a esse vencedor em Cristo vai ter o privilégio de se alimentar da árvore da vida e de viver eternamente com Cristo. A gente não tem muita noção do que é viver eternamente, né? Mas uma vez, conversando com um amigo, ele estava dizendo, olha, quando se passar 100 anos na nova terra, já a partir do céu, é só o começo. Quando se passarem 1000 anos, é só o começo. Quando passar 1 milhão de anos, é só o começo. A gente não consegue descrever, mas o fato é que tudo aquilo que nós, no nosso íntimo, ansiamos de paz, felicidade, amor, harmonia, só existe em um ser que é Deus. E Ele promete isso ao que vencer. Amém. Que nós todos sejamos vencedores nessa batalha Amém. espiritual que estamos envolvidos, né? E que você, amigo ouvinte, você que nos assiste agora, entenda e aceite esse convite da igreja de Éfeso, né? Volta ao primeiro amor. Ou seja, voltar à força da espiritualidade, voltar à dedicação a Deus, aquilo que demonstrou-se quando você abraçou o Evangelho. E se você não fez isso ainda,
que faça agora, porque há uma promessa, há uma árvore da vida esperando a todos nós lá no céu. Pastor Arilton, Sim, pastor. eu trabalhei muito tempo como comportor, vendendo livros de casa em casa, como missionário, né? E tinha um amigo que era do norte, ele gostava de dormir em rede. Sempre que nós íamos para uma campanha ou outra, ele levava a sua rede. E eu me lembro que um dia falávamos sobre isso, e justamente sobre essa promessa aí de Deus a Éfeso, e eu me lembro que ele disse assim: Emerson, vamos para o céu, vamos marcar um encontro lá, e vou fazer o seguinte, eu vou pedir para Jesus 2 redes, uma para mim e para você. O clima do céu vai ser um clima tropical. Quer saber de uma coisa? Vamos amarrar nossa rede debaixo da árvore da vida. Rapaz, a gente vai estar cansado desse mundo. Quando tiver fome, a gente levanta a mão, pega um fruto e come. Quando tiver sede, a gente baixa a mão e bebe da água do rio de cristal. E ele, nessa brincadeira, ele aguçou em mim esse desejo de um dia estar lá, comer do fruto da árvore da vida. E o Apocalipse está abrindo margem para a gente entender que o Éden foi recolhido para lá. E vai chegar um momento que a gente vai ver que também a arca com as tábuas da lei, né, a porção do maná também foi recolhido para lá. Então o Apocalipse ele nos dá essa oportunidade da gente sonhar, né, como crianças, com esse dia precioso, onde vamos ver o Senhor, comer da árvore da vida, andar com Ele, viver com Ele. Isso é maravilhoso. Quero muito isso. O que perdemos em Gênesis nos será devolvido no Apocalipse. Exato. Né? Pois bem, esse é o curso, né? Apocalipse e Revelações de Esperança, que avança no sábado que vem, às 15h. Olha, você quer esse estudo impresso? Basta você ligar para nós no 48-3281-3080, horário comercial, e fazer a sua solicitação ali. Nós vamos mandar pelo correio para a sua casa. E semana que vem, você já acompanha o estudo da igreja de Esmirna. Vamos avançando na história até o ano 2023, viu? Você vai aprender muitas coisas. Obrigado, pastor Jorge. Sempre obrigado, pastor Emerson, pela disposição de vocês estarem aqui no estúdio. Lembrando que a gente volta domingo que vem, 15h, e amanhã à noite, numa igreja adventista perto de você, você pode participar do nosso culto de adoração e aprender mais também sobre essa carta à igreja de Éfeso. Pastor Jorge, nos despeça a oração, por gentileza. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado por esse estudo tão especial, onde aprendemos do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade. Aprendemos que o Senhor conhece muito bem a nossa vida e nos faz um apelo para não abandonarmos o primeiro amor, nos arrependermos e voltarmos para os Teus braços. Que o Teu Santo e Bom Espírito continue nos dirigindo e que naquele grandioso dia venhamos desfrutar como vencedores da árvore da vida que o Senhor nos promete. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Amém.